falado sobre essa questão da transformação do seu ambiente através das suas declarações, das suas palavras. Não é? Eu quero que vocês tenham no coração, pessoal que está em casa, me perdoe, boa noite para vocês também, que está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. E eu quero que vocês tenham no coração que o poder para transformar o ambiente, ele é muito mais profundo do que apenas dizer alguma coisa. Não é? É muito mais do que as suas palavras, podemos dizer assim, é um pouco mais dentro, não é? A tua própria existência está em você, na tua existência está contido o poder transformador. Isso é importante você saber disso, não é? Porque o Espírito de Deus habita em tua vida, habita dentro de você. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Então o poder transformador está na tua vida, está dentro de você. O que você faz para que o seu exterior seja transformado, o ambiente que você espera, é apenas uma cooperação com quem já está dentro de você. É por isso que quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, estamos falando de um desenvolvimento do entendimento de quem você tem. Não é porque aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação na tua vida e, consequentemente, o transbordar dessa transformação é transformar tudo que está por fora. Não é muito legal a gente saber disso. Eu uso aqui, muitas vezes, essa questão da comparação das nossas vidas, não é? Com o vulcão, porque um vulcão ele está lá caladinho, quietinho, e dali a pouco ele começa a entrar em processo de erupção, as lavas começam a se mover dentro, e fumaça começa a surgir lá na embocadura, né? E por dentro ele já tem algo vivo, poderoso, para transformar todo o ambiente dele, mas até que isso saia, isso transborde, ele continua sendo o mesmo por fora. Mas no momento em que aquilo dentro ferve, e é jogado para fora aquelas larvas, e elas escorrem pelas laterais, pelas paredes do vulcão, tudo muda. Falando do vulcão, tudo vai ficar cinza, queimado, mas vai haver uma mudança de superfície, não é? Uma mudança em volta dele. A Bíblia fala sobre, por exemplo, o Monte Hermon, diz que a crista do Monte Hermon, de um determinado nível para cima, por ser um monte muito alto, fica gelado. Não é? Congelado, na verdade. Aí a brisa, o vento bate ali e aquelas águas derretem, aquele gelo derrete, perdão, e ele muda toda a sua superfície, também envolvendo e regando os montes que estão em volta. É muito legal a gente saber disso, porque nós desenvolvemos uma mentalidade, né, eu iniciei falando isso aqui, que nós acabamos desenvolvendo uma mentalidade que basta eu falar, e você acaba criando uma ideia de pensamento positivo, ou de apenas palavras boas e positivas, e isso faz parte, não é? Mas isso pode ser apenas um meio de educação da igreja, das pessoas. Você pega um grupo de pessoas e você educa elas a falar coisas certas. Você pega um grupo de pessoas e diz, olha, você não pode falar palavrão, você não pode falar mentira, e acabou. E legal. E aparentemente, politicamente, essas pessoas estão corretas, falando coisas corretas, mas não está produzindo nada. Por fora, o que elas esperam produzir. Para elas é legal, tem uma boa aparência, uma boa conversa, uma conversa limpa, uma conversa sem mácula, sem palavrões, uma pessoa muito educada para falar, mas não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de transformação do teu exterior, transformação do teu ambiente, transformação daquilo que você está vendo e você quer que seja transformado. Eu quero que vocês captem essa informação aí no coração de vocês, para entenderem que não é apenas eu falar, não está conectado apenas com as minhas palavras, as palavras fazem parte. E eu venho falando aí, construindo isso, já no 2 cultos para trás, sobre a importância da fé, a fé correta, a fé produzida na palavra, a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho. É importante que eu esteja ouvindo, carregado dessas verdades, não é? E a semana passada, na parte 2 aí, não é? Que eu falei sobre a fé alinhada com a palavra de Deus, sobre lá o texto de Josué, manter a tua boca e o teu coração e a tua mente conectado o tempo inteiro. E Deus diz para Josué, cara, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Por que Deus fala isso para Josué? Porque Josué tremeu quando ele recebeu a notícia de que ele seria o substituto imediato de Moisés. Cara, Moisés é um cara treinado em
tudo que se diz respeito a guerras, a estratégias, a entendimento, conhecimento da ciência, conhecimento de um monte de coisa, da ciência para batalhas, para conquistar territórios. E agora entra Josué, um cara que nasceu escravo, cresceu escravo, viveu escravo, e os últimos 40 anos estava no meio das multidões, ali de escravos em combates, querendo voltar para o Egito. Nós sabemos disso quando, na declaração dele e de Caleb, apenas que é sustentada a fé no que Deus falou. Todo o resto estava querendo voltar para o Egito. E aí Deus diz, Josué, você vai substituir Moisés. Claro que o cara temeu, qualquer um. E aí Deus disse, não tenha medo, como eu fui com Moisés, serei contigo. O que é que você tem que fazer? Vamos colocar como uma pergunta de Josué, o que é que eu tenho que fazer para ser como Moisés? Eu quero proceder como ele. Deus disse, você vai pegar o que eu falei para Moisés, que está tudo escrito, e não se separar disso nem de dia e nem de noite. Vai encher o teu coração e a tua mente. Fazendo assim, você vai conduzir-se em vitória. Isso significa declarações e crença e meditação e reflexão nesse relacionamento com a palavra de Deus. Hoje eu quero chegar num ponto um pouquinho mais para dentro aí, não é? Na parte 3, falando sobre essa questão da transformação do ambiente, pegando a história de Elias, no texto aqui eu vou tirar 6 pontos rápidos para a gente, peço que vocês prestem atenção, porque eu vou pegar uma referência só para cada ponto, só para a gente compartilhar isso aí. Henrique, põe para mim aqui, capítulo 18, o verso de número 1, do livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 1, depois, verso 40 a 45. O verso de número 1 diz assim, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vai lá, agora verso 40. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali matou a todos. Pode seguir. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, 40 a 45, perdão, é o 40 a 45. Isso. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Pode seguir, até o 45. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim, por 7 vezes, ele fez. E a 7ª vez disse, eis que levanta do mar uma nuvem, uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então ele disse, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. E o último verso, 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Deixa eu só fazer aqui um breve comentário sobre essa passagem. Não é? Aqui nós temos o desenrolar de um momento muito abençoador, de grande experiência com o profeta Elias, dentre de várias outras que ele teve com Deus na jornada dele. Mas aqui, quando nós vamos ler no capítulo de número 17, a Bíblia diz que Acabe assumiu o reinado de Israel e foi um péssimo rei. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel era quem governava ao invés de Acabe. Então, Acabe teve a oportunidade de ser um bom rei, mas ele entregou o governo na mão da esposa que vinha de um povo muito ruim. Então, Jezabel passou a governar e destruiu Israel. Deus falou para Elias, vai até Acabe e profetiza, não é? Vai até Israel e profetiza que não haverá chuva por 3 anos e meio. Elias vai lá e profetiza, segundo a minha palavra, não cairá nem chuva nem orvalho. Ou seja, imagine como ficou o ambiente. Nem chuva nem orvalho, sem umidade, né, no ar. Passado esse tempo, depois de... Aí inicia-se o processo da seca, a chuva cessa, os riachos se esvaziam, eu só estou desenrolando aqui para vocês entenderem. Aí Deus diz, agora Elias, se levante,
vá para um lugar chamado Sarepta, lá eu preparei uma viúva que te sustente. Elias vai para Sarepta. Chega lá, ele encontra essa viúva, não vou entrar nesses méritos também, mas tem algumas coisas importantes na vida dessa viúva, que uma história para outro dia, né? Que lá ele encontra ela catando gravetos e pede que ela faça pão para ele. Ela diz que não tem, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que vai ali acender um fogo, fazer um bolo e comer e morrer ali o filho dela. E Elias diz, não, faz para mim primeiro. Ela faz primeiro para ele, obedece e tal, e ele fica na casa daquela mulher. E a Bíblia vai dizer, nas próximas passagens, que ela ficou, ou disse, né? Disse é o vício do Gui, esse negócio do vai dizer. A Bíblia diz que ele ficou na casa daquela mulher por muito tempo. O que nós temos aqui? Primeiro, antes de iniciar essa saga, não é, de Elias declarar para um ambiente seco, sem vida, que vai chover, ele cumpriu alguns passos. Como eu venho falando já sobre a importância de nós estarmos carregados de fé, não é? A importância de nós entendermos a vontade de Deus, a importância de nós mantermos um relacionamento com Deus, nós temos aqui muito legal algo. Primeiro, que essa mulher, ela representa a igreja também, no Antigo Testamento. Ela representa a igreja. Essa mulher não é judia. Essa mulher de Sarepta era um lugar que ficava na divisa de Israel, mas fora das terras. Era fora das terras. Então, ela representa a igreja, não dentro de um povo que fazia parte da lei, mas um povo que estava de fora. Então, Elias vai para lá e ele vai servir a esta mulher. Ele chega lá e ele vai servir, ele leva. Nós temos aí alguns contextos que são muito ricos dentro dessa passagem, como uma palavra profética que levanta a igreja, que a igreja recebe essa palavra profética. Não é que o azeite não vai acabar, que o pão, a farinha não vai acabar, e você terá comida, enquanto durar essa crise, você terá sustento. Mas algo muito importante nós entendermos, que Elias fica por muitos dias. Verso de número 1, volta lá, por favor, Henrique, no verso de 1 de novo, lá onde nós... cadê? Deixa eu chegar aqui, só um minutinho, deixa eu chegar no meu ponto aqui. Onde nós iniciamos, e diz assim, depois de um longo tempo, né, ou muito tempo depois de um longo tempo, significa que Elias ficou lá servindo na casa desta mulher. A Bíblia não conta quanto tempo foi, se foi 1 ano, se foram 6 meses, se foram, 2 anos. Eu sei que a seca durou 3 anos e meio. O tempo dos riachos secarem, onde Elias estava lá hospedado, recebendo água do riacho, pode ter durado 1 ano, pode ter sido 1 ano e meio, ele pode ter ficado 2 anos na casa daquela mulher. Não fala, mas diz que enquanto ele esteve lá, ele serviu aquela mulher. Então, ele estava, podemos dizer assim, recluso, reservado. Onde eu quero chegar nesse entendimento? Que a necessidade de nós estarmos envolvidos no corpo, para que por meio do corpo você seja capacitado. Elias estava vivendo naquele momento, aquele momento que ele viveu na casa daquela mulher, ou em Sarepta, ele foi testemunha das ações de Deus, dos milagres de Deus. Primeiro, ele leva uma palavra profética que levanta aquela mulher e produz esperança no coração dela. Segundo, o filho daquela mulher fica doente e Elias vai lá, ora a Deus e vê dentro da casa dela aquela criança ser curada, ser restaurada. Então, quer dizer, enquanto ele estava envolvido ali somente com aquela mulher, sem combates externos, sem ser enviado para qualquer lugar, ele estava vendo, servindo e vendo Deus operar através da vida dele. Um ponto importante que é bom a gente trazer para conectar com isso aí no Novo Testamento, põe para mim aqui Atos capítulo número 13, Henrique, por favor. Atos 13, verso de número 1 e 2. Atos 13, verso número 1 e 2. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e também Saulo estava nessa igreja. O verso 2. E eles servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Presta atenção onde Paulo estava.
Ele estava numa igreja, ele foi levado por Barnabé, depois de 14 anos que ele estava em Tarso, Barnabé foi lá, ficou sabendo que o cara estava lá, trouxe ele, colocou ele dentro da igreja, e ele foi servindo, orando e jejuando. Aí uma hora o Espírito Santo disse, separa-me agora Paulo e Barnabé, e nós sabemos o que acontece na vida, através da vida desse cara daí para frente. Esse cara começa a mudar a história, mudar os ambientes, tudo que ele fala, Deus honra, não é? Então aqui nós temos a mesma história de Elias, pode voltar para lá, o capítulo 18. Depois de um longo tempo, Deus diz agora vai, não é? No terceiro ano, a Elias no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te e Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então o primeiro ponto que eu quero trazer, para a gente não desconectar. Primeiro ponto, o que eu preciso fazer para que as minhas declarações para o ambiente que eu desejo ver transformado, seja cada vez mais fortalecida, cada vez mais reais. Primeiro ponto, saber qual é a vontade de Deus a respeito do que eu estou falando. Primeira coisa, verso número 1, Deus disse para Elias, levanta daí, vai, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Com essa ideia, essa direção em mente, Elias agora se levanta com força. A primeira coisa é entender a vontade de Deus sobre aquilo. Lembre-se que isso não parte de uma individualidade, de um isolamento particular. Pastor, olha, eu não estou inserido no corpo, eu não estou servindo as pessoas de forma comum e eu quero ser usado por Deus. Não funciona, não vai funcionar. Porque Deus está falando aqui de uma missão que ele confia a Elias, a respeito de uma nação que ele escolheu. Então, a importância de partir do princípio. Nós trazemos isso para os dias de hoje, não é? Para o nosso momento, como aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Não é qualquer um que Deus chama. Deus abençoa qualquer um, a verdade é essa. Mas ele não usa qualquer um para abençoar, para manifestar a glória dele dessa forma. Mas ele abençoa qualquer um. A Bíblia diz que o rei que Nabucodonosor foi Deus que abençoou aquele cara e deu tudo que ele tinha, né? Mas eu estou falando de pessoas que são ferramentas de Deus para transformar as suas vidas e as vidas das pessoas pelos lugares onde elas passam. Então, esse camarada conhecia a vontade de Deus, a importância, a primeira coisa. 1 João 5,14, não precisa abrir lá, vocês já sabem, a gente repete sempre aqui. Está escrito assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Então, Elias não saiu achando na cabeça dele que esse povo está sofrendo demais e que já é hora de mandar chuva lá. Não. Ele saiu por uma palavra de Deus. Vai lá, se apresente e Acabe, que eu vou fazer chover na terra. Preste atenção. Deus não precisaria de Elias para fazer chover na terra, se ele não quisesse. Porque ele já determinou. Mas desde que o mundo é mundo e que o homem existe, Deus nunca fez qualquer coisa na terra sem a participação do homem. Porque ele não atropela os seus princípios. Gente, nós podemos nos enganar, nós podemos nos fingir de tolos ou de loucos, podemos criar uma imagem de vitimização a nosso respeito. E dizer assim, Deus conhece o meu coração, Ele sabe o quanto eu preciso, o quanto eu estou sofrendo. De fato, Ele conhece, mas Deus sempre cobrou da nova criatura, dos filhos dele, uma atitude ousada. Olha só, Deus escolhe Timóteo, Paulo abençoa aquele cara, põe as mãos sobre, declara ele pastor de uma das maiores igrejas da época. Num determinado momento, Timóteo encolhe, se murcha num canto, entra em combate, eu acredito, não só eu, veio várias outras pessoas acreditam nisso, né? Que por causa da pouca idade dele, ele estava sendo pressionado pelos anciãos da época, porque eram os caras que julgavam ter o conhecimento e o relacionamento com Deus suficiente para dirigir a igreja, que não iam se sujeitar a um menino, e Timóteo começou a se encolher. Paulo disse, pode parar, cara, pode parar.
você está aí para que por meio de você Deus manifeste a força, o poder e a sabedoria dele nessa igreja. Portanto, ele não te deu o espírito de medo para estar de novo encolhido. Ele disse, ele te deu um espírito de poder, de ousadia. Portanto, aviva aí no teu coração o dom que está em você. E sabe o que é avivar lá? É sopra. Eu falei aqui a semana passada, é como fole. Soprar para acender as brasas e você ativar de novo e sair declarando. Levante a tua cabeça e declare. Paulo disse, olha, nós por isso falei. Ele disse, nós também cremos, por isso falamos. Se o teu coração está cheio de fé, você pode, se nosso coração estiver cheio de fé, a gente não abrir a boca, a gente pode morrer feito um botijão inchado. Se você abrir a boca, você vai renovar a tua caminhada de fé e você vai ver Deus transformando o teu ambiente. Não é? Então, nós vemos aí que segundo a palavra de Deus, é importante termos isso no coração. O outro ponto, deixa eu pegar aqui, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu estou meio... Isso aí. Pronto, vamos para o verso número 40, traz aqui, Henrique, por favor. Verso número 40, capítulo 18. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Presta atenção, nenhum deles escape. O que nós trazemos aqui para animar o seu coração? Pastor, temos que matar toda pessoa que nos persegue. Bem que a Bíblia diz que não deve confiar em ninguém, maldito é o homem que confia. Não, porque esses inimigos aqui, olha só, quem eles eram? Os profetas de Baal. O verdadeiro inimigo aqui não são as pessoas, é Baal, é o inferno. O verdadeiro inimigo a ser combatido é o inferno. Então, qual é o nosso segundo ponto? Nosso primeiro ponto é conhecer a vontade de Deus. O nosso segundo ponto é vencer o inimigo interno. Os inimigos que você idealiza como quem vai parar a tua jornada. Aqueles que maculam a tua justiça no teu coração. É o inferno. Paulo diz, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra Satanás, nossa luta é contra principados e potestades. Portanto, o nosso segundo ponto, primeiro ponto, conhecer a vontade de Deus. Segundo ponto, me encher da certeza da justiça. Que Jesus já venceu Satanás. Eu ando nas marcas da vitória de Cristo. Eu preciso ter certeza que aquilo que eu estou declarando não está maculado por medo, por insegurança. Eu preciso estar disposto a fazer parte daquilo que eu estou declarando. Eu me lembro de alguns anos atrás de uma família nesse processo do Resgatando Vidas, de restauração, que uma esposa levou o marido para passar pelo trabalho, e depois de, sei lá, um ano mais ou menos que ele estava com a gente, ele voltou para casa, e ele tinha filhos, eles tinham filhos, ela, na verdade, não eram filhos dele, mas ele cuidava. E ele começou a organizar os filhos e trazer para o caminho do Senhor e colocar em ordem. E começou a criar uma crise dentro de casa. Aí, claro, levaram para mim. Aí chega o pastor, eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo conciliar os dois, andar juntos. Aí eu fui conversar com ela, ela disse, pastor, olha, ele agora não quer que as crianças, sei lá, andem com fulano, com ciclano. Diz, por que você não quer? Porque o cara usa droga, porque o cara trafica, porque o cara vive dessa forma, vive daquela forma. E ele foi tentando trazer, alinhar a caminhada da família, alinhar a caminhada dos filhos, alinhar o relacionamento dele com a esposa, só que ela só queria que ele se livrasse das drogas, ela não queria que ele levasse a ideia de cristianismo para dentro de casa. Era isso que ela queria. Então, quando você e eu fazemos uma declaração de fé, de mudança, nós temos que estar dispostos a participar. Essa disposição de participação daquilo que eu espero traz uma realidade, ou seja, transporta uma realidade para o coração de Deus. Cara, é exatamente isso que eu espero para a minha vida. Não é apenas o que eu espero. Eu não estou tentando me livrar de um problema.
não é? Não, eu quero que você me tire o peso do ombro, eu quero que você me tire o fardo. Não, essa é uma realidade que eu quero viver. Até porque uma das expressões para a palavra amém é, amém, seja assim comigo, que eu viva, não é? Vencer essa questão de vencer os inimigos internos, que é essa clareza, primeiro, entendimento de que eu sou justiça de Deus, de que Jesus venceu todas as minhas batalhas, de que o diabo não pode parar aquilo que Deus diz, de que eu sou um cooperador de Deus. Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. O que Elias fez foi, Deus disse, vai, declare, eu vou fazer chover. Elias se levanta nessa certeza, ou seja, como um cooperador de Deus. Terceiro ponto, para a gente chegar aqui rapidinho, deixa eu chegar cá. Meu Deus, tá complicado aqui. Minhas cores. Coloquei aqui um monte de cor. Nas suas declarações de fé, evite andar junto com as pessoas que estão esperando as coisas darem errado na sua vida. Põe para mim aqui o verso de número 41, Henrique. O verso 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Olha o que Elias fez com Acabe. Cara, vai para lá, sobe, come e bebe. Verso 42, vai aí, 42. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu para o Carmelo para orar. Evite, Acabe estava esperando dar errado com Elias, porque ele precisava levar uma mensagem para casa, para a esposa dele, de que a ideia de Elias não funcionou. Ele precisava levar uma mensagem para casa de que Elias estava morto, de que Elias fracassou. Portanto, o terceiro ponto é, nas suas declarações de fé, evite andar junto com as pessoas que estão esperando as coisas darem errado na sua vida. Cara, se você fala, eu me vejo como alguém abençoado nessa área, e a pessoa diz, ih, cara, você não estudou para isso? Para. Quando você for fazer as suas declarações de fé, não faça na presença dessa pessoa, para que ela não coloque dúvida no seu coração. Não faça que ela vai colocar dúvida no seu coração. Eu imagino que se Deus falasse com Josué na presença de todo mundo, você vai ser o líder, e assim, e o povo percebesse o medo de Josué, o povo ia dizer, ih, cara, você está perdido, a gente vai comer você vivo, vai sobrar só o cascalho. Não é? Então, evite. Não estou dizendo que você agora deve cortar o dedinho, ficar de mal que eu não estou falando, para você evitar fazer as suas declarações de fé na presença ou junto com pessoas que querem ver você para baixo. Elas vão ficar só olhando, quero ver cair. Quero ver cair. Você vai ver. Só esperar. Espera você ver. Esse fanático, essa religiosa, é isso aí, né? Então, toma cuidado com isso. Marcos 9:2 diz assim, não precisa trazer não. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurar diante deles. Por que Jesus não levou os 12, se ele estava treinando os 12 para serem apóstolos? É simples, gente, básico, por questões de posicionamento de crença. Por questões de posicionamento de crença, não é? Quarto ponto, invista mais tempo com a sua vida espiritual do que com o seu estômago. Olha o verso 42. Enquanto Elias foi orar, o que Acabe foi fazer? A gente, às vezes, está muito preocupado, e quando eu falo estômago, gente, Jesus diz assim, olha, por que você anda ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Às vezes a gente está tão preocupado com como a gente está vivendo, que a gente esquece que a fonte da nossa força, da nossa vivicidade, da nossa capacidade de mover está no Espírito, está em Deus. Está em Deus. Se você compreender que a fonte da sua força, de todas as suas energias, de toda a transformação que você espera, está em Deus, cara, Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu ventre vai sair rios de água viva. Aí Ezequiel diz que um rio de água viva saía do trono e transformava tudo em volta. Vocês estão entendendo? Porque o diabo vai sempre tentar atrapalhar a tua vida, colocando preocupações no teu coração sobre, mas eu preciso desesperadamente trabalhar, porque se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, e aí vem um turbilhão. Dá uma olhada aí, Acabe. Acabe, enquanto ele estava preocupado com comida e bebida, Elias vai manter um relacionamento com Deus. Isso é legal. Êxodo 30 e 33, 10 e 11 diz assim, quando o povo via a coluna de nuvem parada
à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na sua própria tenda. O Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala ao seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O povo ficava em casa, na sua tenda, mas a Bíblia diz que Josué, cara, ele ficava colado ali onde manifestava a glória. Num primeiro momento, aparentemente, Josué era comum como todo mundo. No momento em que Deus escolheu um líder, quem é? Josué. Esse cara não se aparta da presença da glória. A importância da gente investir na vida espiritual. Nós temos 500, 1 milhão de versos sobre essa questão da comunhão. Nós temos falado demais nessa comunhão com Deus, né? Vamos para o 5º ponto já, andar. Verso de número 43, vai para 43. E disse ao seu moço, sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E ele fez isso por 7 vezes. Olha o que eu coloquei aqui, o 5º ponto. Ande com pessoas que acreditam em você, ainda que não creiam igual. Ande com pessoas que acreditam em você. Vou te falar, se a sua pessoa estiver em descrédito com alguém, ou reconstrua esse crédito, ou não ande com essa pessoa, porque ela não vai te ajudar em nada. Você vai estar falando, ela vai estar perguntando, será que isso é verdade? Ela não vai acreditar. Esse moço de Elias não cria igual ele, mas acreditava nele. Elias disse, vai lá e vê isso, não vejo nada. Volta lá 7 vezes, volta lá quantas vezes for necessário. Gente, 7 vezes, nós temos, a Bíblia é o número de Deus, fala de número perfeito, isso aqui não é uma campanha. 7 vezes foi a quantidade que ele voltou, e na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Não é, pastor, eu fiz uma campanha de 7 dias, uma campanha de 70 dias, porque 7 é o número perfeito. O número perfeito fala de uma atitude que vai até o fim, sem desistir nunca. Isso é um número perfeito. É um tipo de perseverança que nunca desiste, até ver acontecer o resultado esperado. Então, onde com pessoas que acreditam em você, não é? Isso é legal. 2 Reis, capítulo 10, o verso 15 e 16, esse eu quero, Henrique, por favor, põe aqui. 2 Reis 10, 15 e 16, dá uma olhada na posição desse camarada aí. Diz assim, tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, e Jeú saudou-lhe e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu coração é para contigo? E ele respondeu, tenho. Então, se tens, dai-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo no carro. Presta atenção, aqui Jeú recebeu uma missão muito complicada. Ele tinha que destruir todos os filhos de Acabe. Ele tinha que matar todos os sacerdotes que sobraram de Acabe e Jezabel. Ele tinha que mandar cortar o pescoço de Jezabel. Ele está indo para a cidade agora. No meio do caminho, encontrou esse camarada, Jonadab. Ele disse, se esse cara não crer junto comigo, eu vou mandar cortar o pescoço do sacerdote, ele vai estar dizendo, ele está maluco. Se ele não acreditar em mim, se eu não for um camarada da confiança dele, esquece, não vai funcionar nada. Porque eu tenho uma direção de Deus que é difícil. Se você tem alguém com você que titubia no caminho, a Bíblia diz em Deuteronômio 20, que se tiver alguém covarde na batalha, deixa em casa. Não leva. Fique em casa. É melhor ir com 2 para a guerra, dispostos, do que com 20 e um covarde no meio. Porque a Bíblia diz que ele congela o coração dos outros. Então, Jeú estava indo numa missão muito difícil. Ele disse, se o teu coração for comigo, como eu é com você, sobe no carro. E ele subiu, e a Bíblia diz que o cara chegou lá, ele chegou lá na cidade, juntou todos os sacerdotes dentro de um salão, e cortou os caras, segundo alguns historiadores, diz que teve um rio de sangue. Imagine esse cara. Estou entendendo nada, mas Jeú mandou, estou dentro. Tome paulada, não é? Misericórdia. Verso número 44. Pode voltar lá, Henrique. Vamos fechar aí com o 6º ponto. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então, ponto 6 não desista até ver cumprido o seu propósito.
Não desista. Primeiro, compreenda. Vamos voltar, vamos dar uma repassada rapidinho aí agora. Já fechamos aqui. Primeiro ponto, conheça a vontade de Deus. Conheça a vontade de Deus. Às vezes a gente tem muita dificuldade em passar tempo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir pela pregação do Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho revela o propósito de Deus para a igreja. O Evangelho revela as promessas de Deus para a tua vida. Conheça a vontade de Deus. Paulo diz em Efésios, portanto, não seja maluco, insensato, mas procure conhecer qual é a vontade de Deus. Primeiro ponto, conhecer a vontade de Deus. O segundo ponto, vencer esse duelo interno. Estou com medo, pastor, estou inseguro, não estou me sentindo bem. Ora, sei lá, faz um jejum, separa um dia, faz um jejum, para você ter clareza do que você vai fazer, para você ter clareza do que você está pedindo, para você ter clareza. Então, mantenha uma comunhão com Deus. Terceiro ponto, deixa aqui para o terceiro. Nas suas declarações de fé, evite andar junto com as pessoas que estão esperando as coisas darem errado na sua vida. Alguns dizem aí fora que é o invejoso, né? Mas o invejoso não quer que dê errado na sua vida. Entendam isso, gente. A pessoa invejosa quer que você se dê bem e ela quer o resultado na vida dela. Mas tem gente que torce. Esse besta, metido, essa metida, não sei o quê, vou ver cair, vou ficar aqui só da plataforma de arquibancada, né? Então, toma cuidado com esse tipo de gente. Quarto ponto, invista mais tempo com a sua vida espiritual, na sua vida espiritual, do que com o seu estômago. Importância disso, porque quando a gente precisa, a gente tem, está carregado. Quinto ponto, ande com pessoas que acreditam em você, ainda que elas não creiam igual, mas que elas acreditam em você. Tem muita gente que ora por você, que sabe, que soma com você, pessoas que estão, às vezes pessoas que nem é crente, gente, nem é cristão, não tem mesmo padrão de fé que o seu, e nem sequer elas vão frequentam a igreja, mas elas torcem por você, elas rezam por você, elas investem na tua vida, são pessoas mais fáceis de você compartilhar, às vezes, um projeto, um sonho, do que, às vezes, muitos cristãos. Então, é preciso que se tenha essa iluminação no coração. E o sexto ponto, jamais desista dos teus projetos. Hebreus diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei prazer nele. Então, não desista dos teus projetos, aquilo que você viu, que você entende que é a vontade de Deus para a tua vida, é promessa de Deus para a tua vida. Deus falou, Deus encheu o teu coração lá no começo, não deixe o diabo roubar essa percepção, não deixe ele roubar aquela alegria que surgiu na hora que você disse, na hora que você creu para falar, não deixe, mantenha ali e continue retocando, sabe, o seu projeto, continue retocando. Quando eu me relaciono com Deus, e Deus colocou algo no meu coração, eu continuo retocando. Às vezes muda um detalhe na porta, muda um detalhe na janela. Sabe aquela construção que você já tem toda a planta? Mas quando chegou na hora, cara, está atual a cor da porta. Na planta eu tinha colocado que a tinta era branca, mas, cara, dá para pôr um cinza aí. Conforme você vai se relacionando com Deus, ele vai retocando a visão que ele colocou no teu coração. A importância. Pastor, eu quero transformar o meu ambiente. Primeira coisa, servindo no corpo. Transforma o ambiente que está servindo do corpo, conectado, servindo a pessoas, abençoando a vida de pessoas, sendo um profeta primeiro para o corpo. Profeta, a Bíblia diz, atendei a todos, mas principalmente a quem? Os irmãos da fé, os domésticos da fé. Às vezes a pessoa não está servindo a ninguém, não está servindo ao corpo, não está servindo à igreja, não está servindo ao corpo de Cristo, e quer a vida abençoada. E isso chama-se mercenarismo. Jesus disse, as ovelhas não ouvem o mercenário. Se a ovelha não ouve, você acha que Deus vai ouvir? Não é? Agora estou envolvido no corpo, estou servindo ao corpo, estou conectado com o corpo, estou me alimentando com a verdade. Ele disse, vai em frente que Deus é contigo. Amém, gente? Sejam abençoados, dá uma salva de palmas para Jesus.